Olá, boa tarde, boa noite a todos. Muito bem-vindo aqui nessa live. Poxa, Vinícius Almeida aqui, diretor comercial do Grupo FR Vendas. Temos um tema bem interessante para nós falarmos nessa noite. Um convidado especial, que é o Gabriel da MeTime, que vai estar falando sobre um processo de prospecção eficiente. Fala, Gabriel. E aí, Vinícius, beleza? Beleza, e você? Tranquilo, tranquilo também, graças a Deus. Poxa, bacana. Estou fazendo as apresentações aqui. Poxa, nessa noite temos um tema bem bacana para a gente falar, né, sobre o processo de prospecção eficiente. Quero agradecer desde já, viu, Gabriel, por aceitar o nosso convite. Você Imagina. aí, pessoal da MeTime, que, poxa, tem dado uma força para nós, né? Tenho certeza aí que a galera da MeTime está entrando junto contigo. E quero deixar aqui já meus agradecimentos desde já para essa empresa, que tem auxiliado muito dentro do nosso processo comercial, tá? Bom, quero deixar à vontade para você se apresentar, dar um oi para a galera, e a gente já é para o nosso tema, para o nosso assunto de hoje. Show. Então, pessoal, eu sou o Gabriel, né? Eu trabalho aqui na MeTime como farmer. Eu trabalho na área de vendas, né? Na área de parceiros. Eu sempre trabalhei com vendas, né? Com startups. Sou apaixonado pelos dois, né? Por inovação também. Então, hoje estou aqui na MeTime, né? Como farmer aí, ajudando os parceiros a ter sucesso na parceria, né? Isso aí, pessoal. Só para o pessoal que está entrando aí conosco, a FR Vendas tem um produto, tem um serviço, né, chamado Next Sales. Nós auxiliamos empresas a estruturar um departamento comercial escalável, um departamento comercial previsível, tá? E dentro do nosso processo de venda, dentro da nossa metodologia, nós temos uma ferramenta de Sales Engagement, né, que é uma ferramenta de engajamento de vendas. E a empresa que nós escolhemos para estar junto conosco é a MeTime, pela plataforma sensacional que é. Na nossa opinião, aqui dentro da FR Vendas, a melhor plataforma de engajamento de vendas do país, fora tanto conteúdo que tem gerado para nós através do podcast, através do blog, através do canal do YouTube, que tem nos auxiliado. Então, hoje, um dos nossos serviços, a MeTime, né, ela está inserida dentro da nossa metodologia, né? Bom, Gabriel, hoje o assunto é prospecção, certo? Por que prospecção? Por que esse tema? Porque, sendo bem sincero, eu não sei se é a mesma dificuldade que você encontra, a mesma dor que você encontra nas empresas. Sendo bem sincero, a cada 10 empresas que nós visitamos hoje, né, como com FR Vendas, né, seja nós aqui na nossa unidade própria em Londrina, ou os nossos franqueados que estão aí pelo país, a cada 10 empresas, né, eu posso dizer para você que quase todas têm problema na prospecção, certo? Eu não sei se é a mesma estatística que acontece na MeTime. Normalmente, né, Vinícius, as pessoas chegam pela MeTime ali por existir algum tipo de problema, né? E a gente sabe que na operação comercial, normalmente existe algo que pode ser melhorado, né? A gente estava até comentando antes de entrar aqui que, cara, tem um trio que é o trio perfeito ali para ter venda, para trabalhar com vendas, né? Que são pessoas, processos e tecnologia, Boa. né? Certamente todas as empresas têm algo a melhorar em algum desses três pontos, né? E tem algumas não tem processo, né, mas tem tecnologia e pessoas, então é um processo que acaba sendo falho, né? Então a Next Sales entra aí para ajustar todo esse processo, né? Exatamente. E é sempre importante ter esses três bem alinhados, né? Porque a gente sabe que a falta de qualquer um deles já pode dificultar ali a parte do comercial, né? Poxa, cara, já gera um insight muito legal. E você que é empresário, você que está assistindo essa live agora, você vai assistir depois. Nós vamos deixar essa live gravada como conteúdo na internet para você. Cara, três pilares dentro de um processo comercial, né? Um setor comercial: processos, pessoas e tecnologia, né? A ausência de um deles vai impactar teu resultado. Muito legal. Obrigado por compartilhar. Cara, dentro de um processo de venda, né, hoje a gente está falando muito de fluxo de cadência, sobre prospecção através de um método de cadência, tá? O que você tem para falar para nós aí, cara, sobre o que é um fluxo de cadência no teu ponto de vista? Explica para o pessoal que está nos assistindo, o que é isso, cara? Conta para nós aí. Cara, vamos lá. Eu acho que é legal até antes mesmo de falar o que é uma cadência, né? É interessante falar o porquê ter uma cadência, né? Porque hoje, querendo ou não, as empresas acabam perdendo dinheiro prospectando, né? Seja por prospectar pouco, né? Ou por fazer poucas tentativas de contato, né? Então, cara, nada melhor do que ter ali um processo, né? Padronizado, com tecnologia e com as pessoas alinhadas no mesmo propósito, né?
Então, cara, agora que eu dei esse aí breve introduzida, né, cara, uma cadência, ela nada mais é do que uma série de tentativas de contatos, né, por diferentes canais que vão potencializar a tua chance de contato com o teu lead, né? Então, cara, eu acho que é muito importante você ter uma cadência dentro do processo comercial pelo fato de que você vai organizar a demanda de cada um dos teus vendedores, né? Ou seja, eles vão saber exatamente o que fazer com cada lead, né? E, cara, além disso, eles vão saber em que etapa da prospecção eles estão, né? Em que etapa da cadência eles estão. Porque o que a gente vê quando não existe um processo, né? No caso, a cadência desse momento é o processo, é muito comum da gente ver empresas que, cara, pegam o telefone e ligam 2 vezes. Cara, pô, liguei pro Vinícius, ele não me atendeu duas vezes, então, cara, ele não quer saber de mim, não quer saber do meu produto. Então vai lá e, pum, descarta o lead, né? Então, a falta de um processo é o que acaba, às vezes, deixando muito dinheiro escorrer pelo ralo, né? Então, a ideia é que você tenha uma cadência, né, dentro desse processo comercial e, consequentemente, essa cadência vai fazer com que você tenha controle, né, de todos os negócios que você está tocando dentro do teu pipeline, né? Vai fazer com que você tenha uma abordagem padronizada entre o teu time de vendas. Então, a ideia é que todos batam a meta, né? E não ter um cara que faz 150% da meta e um cara que faz 70%. Então, isso padronizado faz com que todos vão bater a meta, né? E além disso, garante que os leads vão ser aproveitados até da melhor forma e garantir que a cadência vai ser seguida, né? Então, até trazendo um dado aí, um bench de mercado aqui de uma das poucas pesquisas que a MeTime faz, né? Cara, hoje o mercado ele costuma praticar em média 5 tentativas de contato, né? E às vezes nem existe uma cadência, só tentativas de contatos aleatórias, vamos dizer assim, né? E a gente fez uma pesquisa com 680 mil atividades dentro do próprio software da MeTime, né? E a gente percebeu que normalmente o ganho do lead, a geração da oportunidade, ela está entre a 7ª e a 8ª tentativa de contato, né? Então, cara, se o mercado pratica só 5, né? Ou às vezes nem chega a praticar 5, né? Porque é uma média, cara, pensa quanto dinheiro que não fica na mesa, né? Que acaba escorrendo pelo ralo. Poxa, muito legal, Gabriel. Aqui na FR nós temos SDRs, nós temos SDRs nos nossos clientes, no cliente do meu franqueado. E uma coisa bem comum que a gente, poxa, direto tem aqueles comentários de corredor, né? Passa um SDR e comenta, poxa, cara, eu tava, quase desistindo do lead, mas eu tava na cadência do 9º dia, na 11ª atividade, o cara me atendeu, ou o cara respondeu o meu e-mail e eu consegui gerar uma oportunidade, né? Então, a ausência de uma cadência, automaticamente esses leads iriam escorrer pelas mãos e iam perder, né? Exatamente, exatamente. E isso é um exemplo de um vendedor, né? Pensa um time inteiro comercial ali de 5, 10, 15 pessoas, ou às vezes até menos, né? Quantas de oportunidades não perde? Exatamente. Ou quantas oportunidades são geradas lá no finalzinho da cadência, quando literalmente o pessoal já tá largando a mão do lead, né? Tipo, pô, esse cara não vai me atender, não vai me responder, e aí surge das cinzas ali o lead para se tornar uma oportunidade, né? Muito legal, cara. Eu já fui, assim, muito na minha vida, televendas, telemarketing mesmo, né? E o telemarketing, o tradicional acredito que é um dos setores que mais perdem leads por falta de uma cadência, porque, cara, dispara aquele monte de ligação, né? Tenta uma, duas, três vezes e, cara, acaba, como inclusive está utilizando um único canal, que daqui a pouquinho eu queria fazer umas perguntas para você sobre isso, né? Acaba estressando o lead, perdendo o lead por estar estressando o lead demais, né? Sendo até aquele vendedor chato, o cara já não aguenta mais atender, né? E, cara, essa questão de cadência, o fluxo de cadência na prospecção, hoje a gente não consegue viver sem, né? O Gabriel, você comentou sobre, dentro de um fluxo de cadência, você utilizar vários canais de contato, né? Cara, como é que a gente constrói assim, uma melhor cadência para a prospecção, no teu ponto de vista? Como é que se constrói uma cadência que vai trazer conversão, que vai gerar oportunidades? No teu ponto de vista, como que a gente constrói essa melhor cadência? Cara, vamos lá. Primeiro tem que ter múltiplos canais de contato, né? Porque às vezes você liga durante o trabalho, o cara não atende o telefone no trabalho. Ou às vezes ele tem muitos e-mails, ele só joga todos os e-mails para a caixa de spam, de lixo, enfim. Então, o primeiro ponto é ter tentativas de contato em canais diversificados, né? Porque se você trabalha com um único canal de contato, só ali já diminui 50% a tua taxa de conversão, né? Então, usar só um canal pode ser ruim, né? Vamos dizer assim, pode acabar sendo um tiro no pé. Então, o ideal ali da cadência, né, é que você tenha diferentes canais, né? Então, e-mail, ligação, social point ali, que seria uma abordagem via LinkedIn, via Instagram, via Facebook, né, onde o teu lead está.
E também fazer uma pesquisa em cima disso, né? Então, uma pesquisa sobre o lead para conhecer um pouco mais ele, né? E ali você vai construindo essa cadência, né? Então, até levando um pouco em consideração esses canais de contato que eu te falei, né? Vou falar um pouco separadamente de cada um deles. Cara, um erro que eu vejo muito comum nos e-mails, né? É o cara tentar te vender algo, né? Mas ele não fala de você. Ele fala só dele, né? Ele fala que a empresa dele é a maior do estado, seja lá do que for da cidade, do país, né? 15 anos. Que tantas empresas que ele já entende A, B e C, que o serviço dele é o melhor, mas ele não se preocupa em entender se você tá com aquela necessidade, né? Que é o que faz acontecer a venda, né? Então, eu vejo que muitas vezes os leads eles não pensam no cliente, né? Em vender uma solução para o cliente, e sim em se auto-vender, vamos dizer assim, sabe? Então, eu vejo sempre que para essa parte de e-mail, para não cometer esse tipo de erro, né, a ideia é que você primeiro fale sobre o teu cliente, né? Então, o foco do teu e-mail tem que ser o teu cliente, né? Não adianta você focar em você porque o teu cliente não quer saber de você, ele quer saber do problema que ele tem e como que você resolve, né? Então, cara, acho que é importante você focar no problema dele, né? Você usar cases similares a empresas dele, seja lá um resultado similar ao que você pode alcançar com ele, ou uma empresa que seja do mesmo segmento, né? Então, se eu vou abordar uma empresa de tecnologia, cara, eu vou falar que eu já trabalho com tais empresas de tecnologia, né? Não Boa. faz sentido eu falar que eu trabalho com uma indústria, com, sei lá, uma empresa de esportes, para uma empresa de tecnologia. Ele vai lá e falar, Faz sentido. o que esse cara tem a ver comigo, né? Uhum. É importante você usar cases que vão puxar o lead e falar, cara, essa empresa aqui é do meu segmento, tem um processo parecido com o meu, né? Então, até ainda sobre o e-mail, né? Eu vejo assim, que isso é uma opinião um pouco pessoal minha também, né? Que, cara, o ideal do e-mail é um e-mail que tem que ser curto, né? Objetivo. Então, até a Trish Bertuzzi no livro Sales Development Playbook, né? Ela fala que o e-mail perfeito ele tem um formato de F, né? Então, são 2 parágrafos e um call to action, praticamente. Muito legal. Vejo que o mais importante é primeiro você se apresentar, né? Você falar do problema, né? Qual que é o problema que esse lead tem? Então, cara, eu tenho percebido em empresas do segmento tal, X, Y, Z, a dificuldade em A, B e C, né? E trazer como que você resolve esse problema, né? E aí entra aquela parte dos cases, né? Do cara se imaginar e falar, cara, esse cara aqui pode ter um problema igual ao meu, a operação dele é parecida, né? E depois de você se apresentar, falar do problema, mostrar como você resolve alguns cases, cara, é o call to action, né? Você chamar o cara para dentro e ter uma ação ali para marcar uma reunião, uma visita ali, dependendo do tipo de vendas, né? Faz sentido para ti, Vinícius? Poxa, Acabei entendendo um pô, pouco como construir a cadência, mas eu meio que estou tentando separar pelos canais de contato, né? Então sim. ali sobre o e-mail. Poxa, muito legal. Aqui a gente tem, claro, né? E-mail a gente nunca existe um conjunto de e-mails em que seja único, um padrão, né? Que você vai usar para tudo. Em prática, né? Uma coisa bem legal falando o e-mail faz parte do discurso, né? Que a gente cria, desenvolve para prospectar um lead, né? Das coisas que você consegue acertar bem no discurso é se você fez uma definição bem feita do ICP. Porque as perguntas, assim, ó, eu pergunto para os empresários que nós vamos fazer, geralmente, a visita de diagnóstico, ou uma visita mesmo, para conhecer, para fazer. Eu digo assim, consultoria, a gente tem que ter 2, 3, 4 reuniões para chegar e você passar a proposta de fato, fazer uma apresentação. Você tem que conhecer, bater papo, apresentar sua empresa, ver a dor, né? E a pergunta que eu mais faço é, quem que é teu cliente, né? E aí a resposta que eu mais escuto é, eu vendo para todo mundo, né? Falo, cara, mas todo mundo é muita coisa, né? Na verdade, se você acha que você vende para todo mundo, você não vende para ninguém ainda, né? Então, por quê? Porque fica muito genérico, todo mundo, cada um tem uma dor, uma diferente da outra, né? Então, você não consegue acertar um e-mail, por exemplo, de prospecção, se você vende para todo mundo. Então, você tem que nichar bem. Eu sou muito a favor de você nichar bem para que a gente consiga construir um e-mail pensando na dor do cliente, pensando no problema que ele tem e na solução que nós temos para aquela dor. Então, poxa, muito legal. E a definição do ICP é um grande fator de sucesso para você conseguir construir um discurso, seja um cold call, seja um e-mail, um LinkedIn, né? Para você conseguir boas oportunidades. Concorda com isso, Gabriel? Sim, eu acho que antes de você pegar o telefone ou tentar mandar um e-mail ali, você
fazer uma pesquisa para entender se faz sentido, né? No sentido de conhecer o lead, a empresa, o segmento a fundo para poder validar que a tua solução ou o teu serviço faz sentido para esse tipo de pessoa, né? Para você abordar ele. Então, cara, eu concordo contigo que quem vende para todo mundo não vende para ninguém, né? Então, acho que você tem que levar em consideração alguns critérios, né, para abordar esses leads. Então, por exemplo, até trazendo um pouco, né? A gente trabalha hoje com dois tipos de leads, né? O inbound e o outbound, né? Então, para esses diferentes canais, até explicando um pouco para quem não tem tanto conhecimento, é o cara que levanta a mão e quer conhecer o teu produto ou o teu serviço, né? O cara que se inscreve no site, que pede uma reunião, que quer marcar um horário, né? O cara que vai ativamente atrás de você. E o outbound é quando o lead talvez ele não te conhece, mas você vê um potencial na empresa dele justamente por essa pesquisa que você acabou de comentar, onde você vai ativamente atrás do lead. Então, no outbound, eu vejo que é muito comum as pessoas separarem alguns critérios, né, como se fosse um lead score, vamos chamar assim, para abordar esses leads, né? Então, cara, eu peguei aqui uma lista de, sei lá, 200 empresas. Cara, para quem que eu vou ligar primeiro, né? Qual é o tipo de empresa que faz mais sentido eu ligar primeiro, né? Então, normalmente o outbound ele é um pouco focado, onde as pessoas levam muito em consideração o critério de perfil, né? Então, seja pelo cargo da pessoa que você vai abordar, pela localização da empresa, pelo faturamento, número de funcionários, segmento, né? Entre várias outras variáveis. Então, eu acho que é muito importante você fazer essa pesquisa, né? Como eu falei, antes de começar ali uma cadência, de pegar o telefone e mandar o e-mail, e saber os critérios que você vai levar em consideração para dar essa prioridade para o lead. Né? Entender o que faz mais sentido para que você, consequentemente, tenha um resultado melhor ao longo do tempo também, né? Legal. Dentro do fluxo de cadência, né, é composto de atividades e diversos canais de prospecção. Então, o e-mail, a gente falou aqui, a importância de você construir um e-mail a partir do cliente, não a partir da empresa, né? Os e-mails que a gente mais recebe é o cara falando de si, né, e não falando do cliente. Então, a gente recebe e-mails todo dia aqui na empresa e a gente começa a olhar os erros e acertos, né? Então, o cara manda um e-mail marketing falando da empresa dele, falando o que ele faz, quanto tempo ele está no mercado, e não se preocupe se eu tenho alguma dor. Então, foi muito legal esse insight, a gente construir um e-mail, né, a partir do cliente ao centro, né? Então, eu vou falar mais do cliente que de mim. Gostei muito do que você disse aí, poxa, construir um e-mail em F, né? Onde nós temos duas frases, um CTA, né, um call to action, né, chamando ele para um bate-papo. Cara, quantos e-mails você acha que é legal ter numa cadência de prospecção? Cara, eu acho que isso é uma pergunta um pouco complicada, porque, querendo ou não, não existe uma resposta correta, né? Pode ter diferente volume de e-mail. Em que sentido? Cara, quanto mais agressiva, entre aspas, for a tua cadência, né, por exemplo, maior vai ser o teu volume de ligações, né? Isso não é inbound, né? Então, se o cara se cadastrou, o cara tá interessado no teu serviço ou produto, né, você vai ter lá um volume de e-mails talvez um pouco menor e mais ligações, porque, querendo ou não, é um canal que está sendo mais ativo e converte mais também, E né? pedir um contato também, né? Exato, exato. E para trabalhar com leads outbound, cara, eu vejo que a ideia da cadência é seguir mais por e-mail. Então, eu vejo que é normal uma cadência outbound ter um volume de e-mails maior, né, do que uma cadência inbound. Mas, cara, eu acho que ali um volume de três e-mails, quatro ali, acho que é um volume bacana, porque não vai ser abordado só de e-mail, né? Também tem as ligações, o social point. Então, acho que ali um volume de 3 a 4 e-mails ali é um volume bacana, sabe? Legal. Cara, falando um pouquinho de e-mail, tem um tema bem legal no e-mail que é o assunto do e-mail, né? Cara, lendo algumas literaturas, vendo algumas aulas, até com o próprio pessoal da MeTime aí, ouvindo um pouquinho do podcast do Cash for Closer com o Cordovez. Uhum. Cara, ele tem alguns temas que falam sobre o assunto do e-mail, né? O assunto do e-mail é a parte mais importante do e-mail? Cara, eu acho que é uma das partes, assim, sabe? Porque o cara, às vezes, ele pensa, vamos pensar, sei lá, num cenário comum, né? As startups, normalmente, elas querem vender para empresas grandes, né? Elas veem uma solução. Só que, cara, vamos pensar, sei lá, num diretor de uma multinacional. Cara, quantos e-mails esse cara não recebe por dia, Uhum. né? Então, cara, eu acho que é muito importante você ter um título de e-mail que vá chamar a atenção dele para ele olhar e falar assim, opa, cara, peraí, esse aqui eu não eu não vou jogar direto na minha caixa de e-mails, né? Eu vou ler. Então, eu acho que é muito importante o e-mail, mas eu acho que o mais importante do que, obviamente, do que o título do e-mail é como você vai trazer esse cara, como você vai engajar esse cliente.
sabe? O que você vai botar dentro do conteúdo de e-mail que ele vai parar e falar assim, cara, essa abordagem aqui é diferente, esse produto aqui é diferente, eu preciso falar com esse cara, eu quero entender mais sobre isso, sabe? Então, eu acho que a parte mais importante do e-mail, sim, é como você resolve o problema, sabe? Assim, claro que tem toda a estrutura, mas eu vejo que como você resolve o problema para que seja algo fácil, né? Não adianta ser, que nem a gente falou, né? A Trish falou, em formato de F, cara, o e-mail tem que caber na tela do telefone. Né? Não adianta você falar que você resolve um problema e, cara, mandar um texto gigante pro cara que ele é um diretor, ele nem tem tempo para ler e-mail, então ele provavelmente nem vai ler o teu e-mail. Ele vai gostar do título, cara, a hora que ele abrir o e-mail, ver aquela página de livro ali, ele já talvez nem continue a leitura, sabe? Então eu vejo que a parte mais importante assim do e-mail é o conteúdo, óbvio, como um todo, mas é de como você resolve esse problema e, cara, eu acho que para agregar valor tem que ser de uma maneira bem objetiva, sabe? Bem simples e objetiva. Legal, Gabriel. Uma das coisas que a gente tem como prática aqui na FR, hoje de manhã eu tive uma mentoria com uma parte da nossa rede de franqueados, falando um pouquinho sobre e-mail, né? E a gente joga os e-mails dentro da MeTime, né? Fazemos uma cadência ali de 9 dias, com espaçamento entre o primeiro, o terceiro, e o sexto e nono dia, geralmente, e vai um conjunto de 4 e-mails. Só que a gente deixa um campo que chama campo de personalização. Nós temos um e-mail já. E dentro da pesquisa em que o SDR está fazendo, a pesquisa no LinkedIn, né, a pesquisa nas redes sociais, a pesquisa no site da empresa, a gente sempre busca trazer a maior personalização possível. Até a gente trata uma quantidade menor de que o normal, por quê? Porque a gente acredita muito na personalização e na pessoalidade, né? Você acha isso importante também? Isso é um fator decisivo na hora de prospectar um cliente? Cara, eu acho que sim. Eu acho que é muito importante a personalização, justamente porque, cara, eu acho que é muito comum, como você falou, né? E na FR vocês recebem também e-mails de prospecção direto. Então, eu acho que é muito fácil você identificar um cara que você vai olhar e falar assim, putz, esse cara aqui só me botou ali numa lista e mandou e-mail para minha empresa e para mais 1.000, ou para um cara que não, peraí, esse cara pensou na minha empresa, né? Ele viu isso, ele prestou atenção, ele trouxe esse detalhe. Então, até voltando um pouco para falar da personalização, do momento que tu comentou sobre as abordagens, né? Que o cara escreve uma bíblia, fala só sobre a empresa dele. A gente tem um material aqui na MeTime, de algumas vezes a gente foi abordado por empresas como qualquer outra. Né? Então, teve uma abordagem que o cara, a empresa, né? Acho que ela vendia serviços de RH, alguma coisa nesse sentido. E, cara, ele mandou um texto grande, falava só da empresa dele e algo bem genérico, sabe? Falando, tipo assim, eu atendo A, B e C. E a gente olhou e, tipo, cara, por que A, B e C? Por que a gente precisa do teu produto? Né? Por que a gente precisa te conhecer? Por que eu preciso responder esse e-mail? Sabe? Uhum. E a gente fez uma, entre aspas, né, uma correção no sentido de como a gente faria essa mesma abordagem, né? E o pessoal costuma falar assim, fez, né? MeTime, a gente trabalha com serviço de RH, a gente tem ginástica, tem academia, tem serviço de psicólogo, vocês vão ter acesso a professores internacionais, não sei o quê, papá, mas, cara, será que a MeTime precisa disso? Será que está precisando desse tipo de aula, por exemplo? Né? E nesse e-mail que a gente reescreveu para fazer essa mesma abordagem, falava assim, oi fulana, tudo bem? Então, vi que a MeTime ainda está de home office devido à pandemia, né? E sabe que a pandemia ela traz muita ansiedade, tem problema A, B e C, você fica longe dos colegas de trabalho, etc. Nós, da empresa tal, temos um serviço assim que possibilita vocês fazerem aulas assim. Acho que faz sentido para vocês, então se tiverem interesse, falem com a gente. Então, olha só como foi personalizado. Ela, o prospect, né? Ele teria entrado no LinkedIn, visto que o pessoal da MeTime tá de home office e falou assim, cara, é esse o ponto que eu vou atacar. Então, realmente é o e-mail que você olha e fala assim, cara, essa pessoa não me botou né? Mas ela realmente pensou em mim, pensou em que tipo de problema que eu posso estar tendo e está me dando uma solução de como que eu posso resolver esse problema, sabe? E é o que eu sempre digo aqui para os nossos parceiros e clientes, sabe? Cara, quanto mais personalizado for o teu e-mail, maior vai ser a tua taxa de conversão, né? E eu acho que é importante personalizar porque um erro que a gente recebe, que a gente percebe que é muito comum você vai dizer até melhor que eu, né? Você recebeu um e-mail com nome trocado, com nome de outra empresa, ou entre parênteses, nome do cliente, alguma coisa nesse sentido, a gente vê que é bem comum, né? Então eu acho que a personalização do e-mail realmente ele é o tempero que deixa o negócio diferenciado, sabe? Faz sentido? Ou faz muito, porque assim, é o que a gente escuta, os empresários falam, cara, mas e-mail funciona na prospecção? Porque já foi mandado milhares de e-mail aqui, cara, e ninguém responde. Cara, não responde porque é genérico. Não responde
mais um e-mail marketing, não responde porque é mais um entre milhares de e-mails que você recebe. Né? O que nós é customizar, é personalizar, é trazer uma pessoalidade para dentro do processo. Muito legal. Poxa, baita de um tema, daria para a gente ficar falando aqui, né, mais pelo menos uns 25 minutos. Cara, mas assim, vou pular um pouquinho, até porque nós temos aí mais uns 15 minutos de live, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre, porque assim, dentro de um fluxo de cadência, né? Então, nós temos que utilizar vários canais, certo? Um deles é o e-mail, né? Outro é o LinkedIn, só que o canal que mais converte, foi provado, que é o telefone, é a ligação, né? Cara, fala um pouquinho para nós, como é que eu posso fazer um roteiro de uma ligação que seja, eu costumo dizer assim, um roteiro de cold call matador, né? O que precisa ter dentro desse roteiro para que ele converta em uma oportunidade, para que eu conquiste a atenção, desperte o interesse do meu lead e eu consiga, como, né, um SDR, gerar, né, uma oportunidade para o meu time de closer? Cara, eu acho que assim, o que é o principal da diferenciação assim, da ligação é praticamente o mesmo que e-mail, né? É na questão da personalização, no sentido de você conhecer o teu prospect, né? O lead que você vai abordar, né? Então, volta naquele ponto que a gente falou lá no começo de fazer uma pesquisa, né? De entender o mercado que eles estão atuando, né? De entender que tipo de necessidade que eles podem estar passando, né? E como que você vai gerar valor em cima disso, né? Então, cara, eu acho que assim, o principal para a ligação, para ela converter, né? É você, cara, entender a dor do lead, né? Entender se a dor dele tem fit com o que você resolve, né? E, cara, despertar o interesse dele, né? Porque eu vejo que essas três coisas vão fazer ele ficar instigado, né, a querer conhecer mais, né? Então, vamos dizer assim, o SDR, como ele faz o papel da pré-venda, cara, ele vai ser ali a porta de entrada, né, da construção do relacionamento que vai ter entre a empresa e que está prospectando e a que está sendo o cliente, no caso, né? Então, é muito importante que o SDR que ele tenha todos esses pontos muito bem alinhados, porque isso já é um diferencial na abordagem, né? Porque se você recebe uma ligação e o cara não sabe direito o que você faz, ou ele não sabe, não te conhece direito, você percebe isso, né? E agora você recebeu uma ligação de um cara que, pô, ele estudou o roteiro da ligação, ele viu o teu LinkedIn, ele viu onde você já trabalhou, ele conhece a tua empresa, ele conhece o teu mercado. Eu acho que fica muito mais fácil, né, você conhecer o SDR tendo todo esse conhecimento, essa base, fica muito mais fácil dele entender a dor do cliente, porque ele já pesquisou, ele já atendeu clientes do mesmo segmento, então ele sabe o que é comum de acontecer nesse mercado, né? Então o fit vai ser validado ali provavelmente através do SPIN, né? Ou alguma coisa nesse sentido, Bunch, SPINs, tem várias metodologias, né, para fazer esse tipo de pergunta na qualificação. E aí, cara, despertar o interesse e trazer o lead ali para o call to action, né? De, cara, vamos marcar uma reunião, vamos marcar uma ligação. Então, eu vejo que essa estrutura de ligação, né, de, cara, entender a dor, entender o fit e despertar o interesse, cara, seria ali o que acaba realmente fazendo a conversão, né? Faz a ligação converter, né? E fora outros pequenos detalhes, né? De, cara, tom de voz é importante, de entender se o cara pode te atender no momento, ali outras pequenas coisas que no final faz toda a diferença também, né? E, cara, o que você acha aí que tem que ter no roteiro de uma ligação, num cold call matador, como você falou? Cara, legal. Ontem a gente estava com um cliente aqui na empresa e ele falou, cara, mas você tem que gastar, nossa, muito tempo pesquisando. Eu falei, cara, quanto maior for a pesquisa, mais fácil de converter o teu lead. Né? Por quê? Primeiro você vai conseguir informações necessárias, principalmente para uma palavrinha noção de rapport. Né? Sim. Então, nos primeiros instantes da ligação, para mim, uma das coisas importantes dentre elas é você conseguir gerar rapport. Né? Porque ninguém compra, ninguém vai te abrir a porta da empresa se ele não se conectar com você primeiro. Então, primeiro a gente se conecta, existe uma sintonia entre nós. A partir desse momento, acredito que ele abre as portas da empresa para nós. Então, quanto melhor for a pesquisa, mais informações eu vou ter. Esses dias, dando um exemplo um pouquinho de rapport, tinha uma franqueada nossa que estudou na Anhanguera, faculdade de Anhanguera. Ela pesquisou o lead e viu que o cara estudou na Anhanguera também. Então, na hora da ligação, eu falei, cara, liga, olá, bom dia, como é que tá, tudo bem? Poxa, Gabriel, eu vi que... Pô, eu estudei na Anhanguera, eu vi que você também, pesquisando no LinkedIn, você estudou lá também. Cara, que curso você fez? Pô, cara, você estudou lá também? Pô, houve uma sintonia, houve uma conexão, né? Sim. E a partir disso, então, eu vou, no meu ponto de vista, gerar o valor o quanto antes, em uma frase, dizer qual é a dor que eu resolvo,
e a partir desse momento começa a construir um relacionamento. Mas o rapport, para mim, é algo que a gente consegue, a gente investe bastante aqui logo no início da ligação. O que você acha disso, cara? O que você tem para falar sobre o rapport? Cara, eu acho que o rapport é a porta de entrada da ligação. Né? Que se o cara não tiver rapport, o cara fala assim, cara, tô aqui, você me pegou bem agora que eu tô entrando numa reunião, ou que eu tô saindo Uhum, aqui do escritório, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. uhum. Então, cara, o rapport é justamente esse ponto que você falou, né? Achar algum tipo de conexão com o prospect, né? Que vai trazer ali o interesse, né? Seja como você falou ali, estudar na mesma faculdade, aí o cara vai vendo, pô, conhece a fulana que também conhece um e vê. No final todo mundo se conhece, por exemplo. Né? Então isso já traz um grau de proximidade maior, né? E além do fato de que, cara, o rapport, eu acho que na ligação ele não é só o fato de você se conectar, né? É no fato também de você entender um pouco mais do teu lead, né? Porque não adianta você pegar no rapport na ligação e pegar e vamos dizer assim, né? Cara, ligar pro cara animadão e o cara te atender mais, mas calma, cara, tenta se conectar do mesmo, no mesmo, como é que você, na mesma pegada que ele tá, cara, mais devagar, mais tranquilo. Não, o cara tá animadão, meu, vou atender ele animadão, vou entrar no mesmo ritmo que ele. Então, cara, eu acho que o rapport ali é realmente a porta de entrada, né, para ter uma ligação eficiente ali na parte da prospecção. Você trouxe um ponto bem importante, cara. Não, legal, Gabriel. Uma das coisas que você falou, cara, é sobre uma metodologia na hora de fazer perguntas, né? Você falou batch, falou do spin, né? Cara, fala um pouquinho do spin para nós. Acredito que até talvez seja o último assunto que nós vamos falar aqui, porque dentro de um roteiro de ligação, ou até mesmo de uma reunião de negócio, nós utilizamos uma metodologia de você fazer perguntas, né? Que faça, que desperte a atenção e realmente faça com que o cliente veja que ele tem um problema na empresa dele, né? Nosso objetivo é, através de perguntas, a gente trazer o lead para mais próximo de nós, né? Fala um pouquinho dessa metodologia SPIN, né? Queria que o pessoal que está nos assistindo aí entender um pouco mais sobre isso. Cara, vamos lá. O SPIN, ele foi uma metodologia, né, criada pelo Neil Rackman, acho que é o nome dele. Cara, ele nem era vendedor, né, ele era um pesquisador e ele viu que vendas era... Ele achava, né, que vendas era uma interação de pessoas onde o dinheiro só trocava de dono, né? Então eu te dava dinheiro, tu me dava dinheiro e ele começou a pesquisar isso, né? E viu que não era bem assim. E, cara, claro que tem uma história muito mais longa em cima disso, né? Mas dando uma resumida aqui, ele via que o pessoal falava muito de fechamento, de fechamento, de fechamento, de fechamento, de fechamento, e ninguém falava sobre o lead, né? Falava sobre fechamento e só. Então, cara, ele desenvolveu toda essa metodologia de SPIN, né? Que são 4 tipos de perguntas, né? 4 classificações de perguntas diferentes. No caso, situação, problema, implicação e necessidade de solução, né? E essas 4 perguntas bem conduzidas, né, faz com que o lead se sinta ouvido, né? E não do tipo assim, cara, esse cara tá me ligando porque ele quer me vender alguma coisa, como às vezes acontece no telemarketing, né? Do cara, Exato. o cara fala assim, ô, tem um plano aqui da Oi, de fibra da tua cidade, É cara, metralhadora, né, cara? é, antes do cara terminar de falar, você já desligou, né? Uhum. Então, o legal é que ele faz uma condução da conversa, né, para que o cliente se sinta ouvido, né, que você consequentemente demonstre interesse no que ele está falando, né. Então volta naquele ponto que eu te comentei. O vendedor ele deixa de ter um papel de vendas, né, de tentar vender algo para essa pessoa para o de consultor, né, onde ele vai entender a situação do cliente, né, então ele vai querer entender o cenário, né, o contexto da empresa atual, né, entender ali, cara, fazer um levantamento básico de informações para poder entender o cenário da empresa, né. Em seguida ele vai falar do problema, né, então o problema ele vai entender as dificuldades, né, ou no caso as insatisfações que estão acontecendo dentro desse processo ou serviço e, consequentemente, em seguida ele vai implicar em cima desse problema, né? Então vai entender o que tipo o que pode acontecer se esse problema continuar acontecendo, né? Então, por exemplo, você que trabalha com a Next Sales está sempre aí falando que a empresa tem problema no comercial. Cara, uma pergunta muito boa de implicação é, cara, o que acontece daqui a 6 meses se tu continuar tendo esse resultado, né? Porque às vezes as pessoas elas veem o problema, mas elas não pensam o que esse problema pode implicar na rotina delas daqui a um tempo, Quanto de né? dinheiro na mesa que não está conseguindo pegar, né? Exato, O quanto que exatamente. está, né? Como? O quanto que está deixando de ganhar, né? Então é isso. O quanto que está perdendo com isso. Com que Exatamente. resolver. Então, pode falar que a implicação é quando você começa a realmente abrir a ferida do cliente, né, para ele entender o tamanho do problema que ele tem, né? Onde você vai, cara, deixar claro,
né, as consequências que ele vai ter se ele não resolver esse problema, né? E ali a pergunta de necessidade e solução, obviamente, daí já é, claro, puxando um pouco mais para o seu produto ou serviço, né? Entendendo, cara, você acha que uma ferramenta trabalhando dessa forma, te dando esse tipo de informação que hoje você não tem, né? Pegar os problemas que o cliente citou para você e trazer para ele como uma solução, né? Então, cara, você acha que faz sentido hoje, você que tem problema comercial, ter uma gestão eficiente de todos os teus pré-vendedores, de ter um processo de cadência rodando, de ter um controle de toda essa operação, de entender como que isso está acontecendo? Então, eu acho que hoje eu gosto muito do Spin, cara. Eu já usei o Spin por muitas vezes, né? Ainda uso no dia a dia. Eu acho que até é uma das metodologias de vendas que eu mais gosto, né? Pelo fato de que ele realmente faz com que o cliente se sinta ouvido e te leva o cliente, às vezes, a falar o que você também quer ouvir, sabe? Então, eu vejo que é uma das mais eficientes também, né? Eu vejo que é uma das mais usadas no mundo, o Spin. Cara, acho que sobre o Spin é mais ou menos isso, né? Acho que deu para dar uma clareada, né? Sobre o Vou que deixar é. de deixar Tem como algo... dica aqui, ó, o livro, né? Opa, pode falar. Opa, desculpa, acabei te cortando. Deixar como dica aqui o livro, né? Spin Selling, pra galera Cara, que tá na oficina, né? muito bom mesmo. E o que eu gosto muito do livro, cara, acho que uma das minhas partes preferidas é justamente no momento que ele explica como fazer a implicação, né? Você já leu o livro, né? Então, tem aquela hora que ele tá falando que o cara tem um problema na máquina, né? Mas que ele tem uma alta rotatividade de pessoas que trabalham na máquina, né? Só que a máquina é uma máquina antiga, complexa de usar e tudo mais, papapá. E aí o cara fala, cara, eu tenho uma máquina que é X mil reais. O cara fala, nossa, tá louco, esse preço aí de máquina, nunca vou pagar isso numa máquina e tal, tal, tal. E aí ele começa a entender o problema. Tá, mas hoje, qual que é o teu problema além da máquina? Pô, ninguém quer trabalhar com essa máquina, porque ela é antiga. Cara, e o que ninguém querer trabalhar implica? Pô, cara, minha rotatividade de funcionário é muito, muito alta. Eu tenho um novo funcionário para trabalhar nessa máquina a cada 6 meses. Cara, e como que isso impacta na tua mente? Pô, a gente tem que gastar com treinamento, com isso, com aquilo lá. Então o cara dá até o exemplo de um peso da balança, né? Então o cara vendo um investimento muito alto e o que ele agregaria muito baixo. Quando ele começa a explicar que ele, resolvendo esse problema da máquina, por exemplo, ele não teria mais que investir em curso, né? A rotatividade dele seria menor, então o investimento, o que ele Sim. gasta, né, com a rotatividade de funcionários seria menor. Então, ele implicando isso levou ao próprio cliente entender que aquele valor que ele via que era muito alto, cara, ficou muito baixo comparado a tudo que ele vai agregar na operação, né? Então, cara, eu acho que é algo mais ou menos nesse sentido que é a minha parte favorita do livro, né? Então, como você falou ali, fica a dica do livro, né, do Spin Selling. E até uma dica para quem vai trabalhar aí com cadência, com prospecção, né? A gente leu aqui na MeTime recentemente o Sales Development Playbook, né? É um livro em inglês, mas, cara, é um livro bem tranquilo, assim, de ler. Quem domina o básico, acho que já dá conta, né? Qualquer coisa, pega o tio Google ali para ajudar. Mas, cara, eu vejo que são livros, assim, que depois que você lê, a tua visão sobre a venda, sobre vendas, sobre prospecção, é algo totalmente diferente, sabe? Eu vejo que é algo que acaba agregando bastante valor ali como um todo, sabe? Legal. Falando um pouquinho da pergunta de implicação, né? A pergunta de implicação você consegue utilizar muito bem, né? De uma forma bem assertiva, se foi feita uma boa sondagem nas duas perguntas anteriores, né? Que são Exato. situacionais, né? Como que está a situação, como que é feito hoje, né? E a pergunta do problema, né? A pergunta que eu mais gosto de fazer é, cara, qual que é o teu desafio hoje em vendas? Né? Uhum. Qual que é o desafio em prospecção hoje? E aí o cara abre o coração, abre a caixa de ferramenta, você junta tudo isso e aí depois você vai para as perguntas matadoras, né? Que é as perguntas que vai te levar ao fechamento da venda. Sim. Cara, é isso aí. Eu acho que é bem dessa forma. E, cara, querendo ou não, como tu falou, a implicação é o que vai levar o cliente a entender o tamanho do problema que ele tem. Então, aquelas duas perguntas anteriores têm que ser muito bem estruturadas, né? E para essas duas perguntas anteriores serem muito bem estruturadas, você precisa ter uma pesquisa muito eficiente também, né? Para você saber o que perguntar, né? E eu acho que, de uma maneira geral, tudo que a gente falou até agora, desde ter uma cadência de mandar e-mail, de fazer a pesquisa, tudo isso acaba se conectando pelo fato de ser o processo de prospecção, né? Uhum. Então, eu acho que, cara, quem
está super alinhado nesses pontos de pesquisa, de ter um processo definido, de ter um modelo de e-mail que o foco é realmente o cliente, né? Que tem ali uma ligação, que tem um roteiro, que tem perguntas que vão ser realmente relevantes, né? Porque não adianta somente você fazer perguntas, né? Você tem que fazer perguntas relevantes. Então, eu acho que as pessoas, que as empresas, né, que têm esses processos já muito bem alinhados desde a criação de uma cadência, cara, estão no caminho certo, sabe? Eu acho que nunca vai chegar um dia que alguém vai falar assim, putz, cara, agora eu vou botar o pé para cima aqui, criei minha cadência, ela tá boa, tá convertendo, então é isso. Não existe isso, né? Porque até a gente aqui da própria MeTime, que vende ali o fluxo de cadência, né, que é a metodologia que a gente usa para vender o software, a gente está mudando a cadência sempre, né? Porque é aquele negócio que a gente já comentou, o mercado vai mudando também, né? Então, você tem que ir levando a tua cadência, né, ali, seja a abordagem de e-mail, de ligação, ou até um social point, ali, a pesquisa, e acompanhando todos esses canais de contatos e os scripts e tudo isso, e acompanhando as mudanças que o mercado vai fazendo, né? Porque, cara, é aquele negócio, que nem eu ouvi o Thiago Reis numa masterclass com o Cordovez da MeTime, que fazem a mesma pergunta que você me fez para o Thiago Reis. Cara, qual que é a cadência perfeita, né? Uhum. Ah, a cadência perfeita é que você faz assim, assim, assado, assim, e... Cara, não existe. Né? Existe. Não é um bolo. Existe uma metodologia, né, que você pode seguir, um método que você pode aplicar para ter uma cadência eficiente. Mas, cara, não é receita de bolo, né? E não é algo que você vai fazer ali, deixar pronto e falar assim, putz, agora acabou, tô tranquilo, montei minha cadência, né? Não é por aí. Então, é algo que vai estar em constante mudança, né? Porque você vai ver que daqui a pouco o teu modelo de e-mail que convertia muito não está mais convertendo, né? Ou a pergunta que você está fazendo para o teu prospect não está mais sendo eficiente, né? E, cara, você vai mudando ali os ponteiros, né? Do que precisa ser ajustado. Então, além de, até entrando aqui num outro assunto, né? Além de você ter um processo definido da cadência, eu acho que a cereja do bolo para você ter um processo que funcione é você ter uma gestão de tudo isso, né? Porque não adianta você ter um processo rodando se você não sabe se está dando resultado, né? Ou não saber aonde está o problema de não estar dando resultado, né? Porque, cara, é muito importante você saber aonde está o problema para você, consequentemente, poder fazer ali um ajuste que vá trazer o resultado que você espera. Então, se você não gerenciar todo esse processo de e-mail, ligação, de pesquisa, de ouvir ligação de pré-vendedor, de entender as taxas de abertura de e-mail, né, de ouvir a ligação, de dar um feedback, cara, isso vai acabar uma hora patinando, sabe? Não vai acabar indo para frente. Amor. Então, vejo, cara, a gestão assim como um dos principais pilares para que a tua cadência seja cada vez mais efetiva, sabe? Até, cara, se tu quiser compartilhar um pouco como vocês levam isso aí na FR hoje, aí você que já tá craque no assunto aí, dominando aí a MeTime de cabo a rabo também. Claro, cara. O que acontece, tá? Nós vamos para o mercado oferecer a Next Sales e dentro da Next Sales nós temos nós chamamos de máquina de gerar demanda, né? E é onde exatamente a MeTime está, né? A MeTime está ali dentro, a gente cria o fluxo de cadência e distribui essa cadência, executa e faz a gestão da cadência através da MeTime, certo? Então, isso já é uma novidade no mercado, por incrível que pareça, né? O nível de consciência, de conhecimento das empresas em relação a essa metodologia é muito baixa ainda, se não zero, né? Mas o nosso sonho é chegar no nível de maturidade assim, vamos construir uma cadência, mas depois criar uma cultura dos clientes de teste, né? Então vamos criar duas cadências, né? E vamos fazer sempre o teste AB, teste 1, 2, né? Vamos ver qual a cadência, e sempre ter duas cadências andando e sempre alterando ela, porque a gente sabe que o mercado é dinâmico, né? As coisas sempre estão mudando, a gente sempre pode otimizar. Então, uma das coisas que eu quero compartilhar contigo é a questão do teste. A gente sempre está testando, né? Sempre mais de uma opção para não ter aquilo que você falou, né? Não existe uma receita de bolo. Falando um pouquinho sobre gestão, cara, é muito importante, né? Hoje nós temos MeTime, tem o nosso CRM para fazer a gestão dos números, né? Cara, além dos números, a gente saber o que fazer com esses números, né? Então, cara, escutar a gravação hoje tem que ser uma rotina do gestor. Então, cara, deixa eu ouvir 2, 3 gravações do SDR Y aqui para me ver se ele tem utilizado o roteiro que nós temos passado, se ele está fazendo o processo, se ele está executando. Então, isso, cara, você acertou em cheio. Não tem como um gestor hoje, né, de inside sales, de um time de pré-vendas, passar o dia e não escutar uma gravação, né? Olhar para ver se os e-mails estão sendo abertos, se a taxa de resposta está alta, utilizar um outro e-mail, né? Cara, olhar para os números, né? A gestão é feita hoje no detalhe, então isso
Isso é muito importante. Hoje você tem, você tem um processo, né? Você tem tecnologia, mas você não tem gestão, cara, não tem como. São coisas que andam de mãos dadas. Né? Se faltar um desses três, não adianta. Exatamente. Um Então, vai acabar, se você não tem um deles, já vai atrapalhar os outros, né? E, cara, eu vejo assim que essa gestão próxima, realmente, de ouvir ligação, de entender onde está o problema, de entender o gap da operação, cara, é onde você consegue exatamente ajustar o que precisa ser ajustado, sabe? De você ter uma gestão, uma microgestão e uma macrogestão, né? Uma macrogestão da operação como um todo, então entender volume de leads que o pessoal tem que abordar, volume, qual vai ser a taxa de conversão que eles vão fazer, como que eles estão, se precisa de mais leads, se eles estão abordando o volume suficiente, e também uma microgestão, né? Entender o que cada um dos pré-vendedores está fazendo, né? Então, pô, eu vi aqui que o Vinícius, cara, ele não tá conseguindo converter muito lead, né? Eu tô vendo que ele, sei lá, não tá conseguindo executar as ligações. Cara, por que ele não tá conseguindo converter as ligações? Será que porque ele não tá conseguindo gerar o valor? Será que ele tá com dificuldade na conexão? Oi? tá com problema de discurso, né? Tá de discurso, né? Ele não está conseguindo fazer um rapport e o pessoal já fecha a porta na cara dele, né? Uhum. Então, eu vejo que é muito importante você ter essa gestão, essa microgestão também, sabe? Claro que é super importante você acompanhar os processos da operação, entender tudo que está acontecendo como um todo, mas é muito importante você ter essa gestão individual também, né? Porque, como você falou, ouvir ligação. Cara, se eu ouvir uma ligação do Vinícius e ver, cara, putz, essa sacada aqui foi muito boa, cara, eu vou incluir isso aqui no roteiro de vendas. Cara, replica para os demais. Muito Né? bom. A ideia é que todos batam a meta porque são time, né? Não é uma competição de quem é melhor ou pior, né? E sim fazer com que todos cheguem no mesmo resultado. Então, cara, eu vejo que ter essas duas gestões, né? Tanto a macro da operação como um todo, e ter uma gestão micro, assim, individual de cada um dos pré-vendedores e ajustando cada um dos parafusos, né? Vamos dizer assim, em cada desses detalhes que precisa ser ajustado, cara, é o que vai levar a operação aí a vender muito, né? É o que vai levar, assim, cara, com certeza a ter um sucesso, né? Muito legal, tudo que nós falamos aqui, gerou vários insights aqui, falamos de muita coisa, né? Quando fala de prospecção, a gente fala, cara, são muitos assuntos conectados dentro do mesmo assunto. É cadência, é como que escreve o e-mail, é como que tem um melhor roteiro de cold call, é gestão de números, gestão macro, gestão micro, é sales engagement. Cara, nem falamos do LinkedIn aqui, né? Que é uma ferramenta poderosa de prospecção do B2B. Oi? Tem que marcar uma próxima já para falar disso. Cara, eu quero, na verdade, agradecer muito a tua participação, ter aceitado o convite, agradecer ao pessoal da MeTime que tá junto aí, né? Eu sei que tem contribuído muito conosco, né? Hoje a MeTime faz parte da nossa metodologia aqui de um dos nossos produtos e serviços, que é a Next Sales, tem contribuído muito conosco, né? Então, os conteúdos que tem na internet, então quero agradecer desde já você aí, né, em nome do time da MeTime. Obrigado, vou deixar você aí despedir do pessoal, né? Pode passar suas redes sociais, pode passar seus contatos aí, e é isso aí. Cara, eu que te agradeço aí, Vinícius, pela oportunidade aí de ter um momento de fala, né? Isso, como a gente falou, é novo para mim também. Tava um pouco nervoso antes, mas, cara, acho que a gente deu super certo. Cara, nem pareceu? Pô, que bom, então, né? Deu certo. Pô, cara, mas te agradecer aqui em nome também de toda a MeTime, né? Aí pela oportunidade de fala. A gente realmente quer ter esse contato próximo, né? Com os nossos parceiros aí e aos poucos e virando essa chave do mercado, né, para entender a importância ali de ter uma cadência estruturada, de ter uma prospecção eficiente, né? Então, cara, te agradecer demais aí pela oportunidade, né, de falar um pouquinho aí, compartilhar um pouco, pessoal, o pouquinho que eu sei, né? E, cara, bora marcar uma próxima aí, estou à disposição aí, quando surgir o convite, já tenho que a resposta é sim. Beleza. Agradecer ao pessoal que está nos assistindo, o pessoal que vai assistir depois, um baita de um conteúdo. Cara, são 49 minutos de uma enxurrada de práticas de prospecção. Então sai muita coisa boa aqui e a gente está à disposição aqui, a FR Vendas, a MeTime, para te ajudar a prospectar, para te ajudar a conquistar novos clientes, para te ajudar a criar um processo de vendas escalável, previsível, maduro, com gestão, com rotina, com processo. É isso aí, estamos à disposição. E assim eu termino essa live, termino esse conteúdo, agradecendo a sua audiência, agradecendo aí a sua participação. Gabriel, mais uma vez, brigadão e até uma próxima, pessoal. Valeu! Valeu, tchau, tchau.